Agora quem vai apresentar é o superintendente do IBAMA em Minas Gerais, Marcelo Belisário, coordenador da Câmara Técnica de Gestão de Resíduos e Segurança Ambiental. Obrigado. Boa tarde. Então, Marcelo Belisário, minha formação sou engenheiro civil, sou analista ambiental do IBAMA, entrei em 2002, e estou superintendente do IBAMA em Minas Gerais e com a responsabilidade também de coordenar a Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental. Lembrando aqui que, quando a gente fala de Câmara Técnica, né, participam o IBAMA e, muito fortemente, todo o Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, SEMAD, IEF, IGAM, FEAM e o IEMA do Espírito Santo, assim como outros participantes. Vamos dar início, por favor. Isso aí é só o slide de abertura. Pode seguir. Enfim, a abrangência que a Câmara Técnica tem o desafio de tratar é toda a extensão onde a lama passou, né? E só que a gente entrou, é importante então a gente destacar aqui que o IBAMA ele entrou na ação emergencial, chegou lá no site do evento logo após a emergência ambiental do Estado de Minas Gerais, e aí montou um plantão. Uma vez identificado a escala do evento, a própria Coordenação Geral de Emergências Ambientais aqui de Brasília também se deslocou para lá. Foi montado um plantão no local, né? Existem notificações emitidas logo depois da meia-noite, solicitando que até 2 horas da manhã apresentassem X ou Y documentos, né? Então, um trabalho insano mesmo, mas a situação ela demandava, a gente estava tentando entender o que é o evento estava em curso. A lama tinha sequer chegado na usina de Candonga, né? Enfim. Então, a gente veio fazendo um trabalho muito em conjunto com o Estado, nesse primeiro momento, com a emergência ambiental, em regime de plantão. Quase 3 semanas, 1 mês depois, passou-se para reuniões sistemáticas semanais lá dentro da Samarco. Todas as sextas-feiras, começava a reunião 9, 9h30, às vezes terminava às 10 horas da noite. E era uma reunião que estava sendo muito produtiva, porque o NEA, né, Núcleo de Emergências Ambientais do Estado, tinha um expediente de colocar em ata um termo circunstanciado de fiscalização, então aquilo tinha o poder de fiscalização, né? E, então, todas as ações planejadas, elas eram postas, e, na outra semana, a gente acompanhava o que foi realmente implantado, o que não foi, o que mudou naquela semana. Tá? Então, com a assinatura do TETAC, a gente continuou com essa sistemática de reuniões semanais, e a gente estava no meio da emergência. Tá? Já tinha havido o rompimento da barragem com a onda inicial, só que estava em contínuo vazamento de rejeitos. Quase a mesma quantidade que vazou na época do rompimento, ela continuou paulatinamente vazando ao longo do tempo depois. Então, a gente ficou muito preso nessa região aqui, que a gente chama de área de maior impacto direto. Ela tá todo o trecho aqui tem 600 quilômetros. Vamos lá. Antes. Então, objetivos gerais. A gente está falando sempre de uma deliberação do CIF aqui, que orientou. A gente vem acompanhando o Programa de Manejo de Rejeitos, Programa de Implantação de Sistema de Contenção dos Rejeitos e Tratamento in situ dos rios impactados, o Programa de Preparação para Emergências Ambientais e o Programa de Gestão de Riscos Ambientais na área ambiental 1, por favor. Bom, aquele trecho maior impactado, ele vem aqui da barragem de Fundão rompida, né? As estruturas remanescentes aqui, que conformam Germano. Aqui está a barragem de Germano, tem mais de 100 metros de altura, e os diques que conformam essa barragem de Celinha, Tulipa, Sela, né? Que ficaram todos esses
com eminente risco de rompimento logo na época do rompimento. Aqui nós temos a barragem de Santarém, que foi galgada, dique S3, só localizando, até chegar a Candonga. Vamos lá. Pré-acidente, lá dentro de Fundão tinha 56 milhões de metros cúbicos, tá? De rejeitos da mineração. Saíram lá de dentro de Fundão 43,6 milhões. Tá? O que ficou lá dentro da Samarco até hoje? Ficaram lá dentro de Fundão ainda quase 13 milhões, 12,8, e 4,5 ficou entre Fundão e o dique S3, que é o limite da área de propriedade da Samarco. Tá? O que foi liberado ao meio ambiente? Saiu da área da Samarco, da ordem de 39 milhões de metros cúbicos, foram lançados ao meio ambiente. Disso que saiu para o meio ambiente, estima-se que, até hoje, tá, possa ter, nesta área aqui, fora da área da Samarco, que é de Bento Rodrigues até a usina de Candonga, metade de tudo que foi lançado no meio ambiente. Então, o potencial dessa área aqui continuar causando degradação e poluição para o restante da bacia é significativo. Adiante. Bom, então nós estamos numa fase, a gente ficou muito envolvido com uma fase emergencial, com questões de riscos de rompimento de estruturas remanescentes e controle do evento propriamente dito. E hoje nós estamos numa fase de transição. Nós, felizmente, já estamos tratando de recuperações definitivas, mas também estamos tratando muito de questões que vêm lá da fase emergencial, que hoje elas são urgentes. Elas não são mais emergentes, mas elas são urgentes. Né? Então, vamos lá. Quais são os objetivos dessa fase emergencial? Né? Contenção dos rejeitos, recuperação e reforço de estruturas remanescentes, implantação de novas estruturas de contenção, melhoria da qualidade da água e da recuperação definitiva. Reabilitação, visando a recuperação do uso e ocupação do solo originais, retorno operacional da UHR Isoleta Neves, então, uma interveniência aí objetiva com a Câmara Técnica de Infraestrutura, manutenção de estruturas e continuidade dos programas abrangidos na fase emergencial e implantação, acompanhamento e monitoramento do plano de manejo na integralidade da bacia do Rio Doce. Então, isso aqui é um ponto de destaque que a gente teve agora, em julho, aprovação do plano de manejo. Fala, poxa, mais de um ano e meio depois, está se aprovando um plano, né? Enfim, em dezembro de 2015, houve uma notificação do IBAMA com relação à solicitação de um plano de recuperação ambiental para a bacia inteira. Como a gente vê, essa governança aqui é muito importante. O Estado pediu a mesma coisa, a Justiça pediu a mesma coisa. Né? Então, quando foi em abril, esse plano foi entregue, nós analisamos, na verdade foi entregue antes, mas em abril a gente rejeitou o plano, que ele não era adequado na abrangência ou na profundidade, e aí falou assim, e agora? E agora a gente fica esperando outro? Não, agora a gente vai para campo. Né? Então, a gente foi para campo com a Operação Aljas, com aqui a Diretoria de Biodiversidade e com demais parceiros. Fomos aprendendo a fazer as vistorias. No início, a extensão de trecho era muito grande, os relatórios descritivos a gente extraía, era muito esforço, tanto para fazer o relatório, e a gente conseguia extrair pouca coisa lá de dentro, em termos objetivos, práticos. Né? E aí a sistematização da vistoria, com pontos de coordenadas geográficas, tabelas pré-definidas, e que você pudesse puxar isso, inclusive questões de análise estatística, né, deu a clara indicação aí de onde que precisava atacar. Né? E aí o Estado de Minas Gerais viu a metodologia, achou que era uma boa, participou também das ações e dividiu naturalmente, falou assim, olha, então vocês fizeram os rios, né, os afluentes, então nós vamos fazer o que foi destacado como os trechos prioritários ali no Gualacho. Ok? Ok, então vamos adiante. Bom, por favor. Aqui a gente dividiu em conquistas e desafios gerais. Né? O que são conquistas? Controle do evento na área da Samarco. Essa é uma conquista. Em novembro do ano passado,
ficou pronta a primeira fase da nova barragem de Santarém, com uma capacidade de 5 milhões de metros cúbicos. E também foi, na época, que ficou pronto o alteamento do dique S3. A partir desse alteamento do dique S3, que ficou pronto no final de novembro, e, na sequência, a primeira fase da nova barragem de Santarém, não saiu mais rejeito lá de dentro da área fonte, de dentro da área da Samarco. Então, os rejeitos que foram lançados na natureza, é isso que está posto. Tá? Então, agora, a gente já tem a nova barragem de Santarém, já com o seu status final, com 7 milhões de metros cúbicos, né? Confecção e assinatura do TETAC. Então, a própria assinatura deu um ordenamento de ações dos diferentes órgãos, efetiva implantação de medidas acordadas no trevo de transação e ajustamento de conduta. Então, tinham diversas cláusulas sobre responsabilidade de acompanhamento da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos, que foram adequadamente conduzidas. Uma delas é o próprio controle do evento dentro da área da Samarco. Foi criado um núcleo de atenção permanente às questões afetas ao rompimento da barragem de Fundão, lá dentro da Superintendência do IBAMA, em Minas Gerais, assim como aqui em Brasília, na Diretoria de Biodiversidade. Então, foram trazidos do Brasil 5 pessoas lá para Minas Gerais para ficar 100% dedicadas ao tema. Só no IBAMA tiveram mais de 60 notificações, né? São 20 e poucas autuações, né? E fora esse acompanhamento do TETAC, enfim, era um trabalho que, se não tivesse gente dedicada, não estava sendo tocado. Tá? Então, a gente tem agora um bom ordenamento, o fluxo de informação ele entra e sai pelo núcleo e está andando a contento. Realização de reuniões oficiais periódicas, então, acho que todas as câmaras técnicas estão fazendo reuniões ordinárias, extraordinárias, conforme necessidade. Vistorias sistemáticas de acompanhamento, então, a gente procura estar sempre em campo. A nossa média é ter, no mínimo, uma vistoria mensal. Viabilização de apoio logístico, participação em todas as ações de campo do IBAMA. Então, logicamente, lá tem uma representação do IBAMA, quaisquer que sejam as ações em campo, elas contam com o apoio, seja de gente, seja de logística, de veículos, etc., lá da Superintendência. Desafios. Controle definitivo do evento fora da área da Samarco. Então, como falado aqui, metade de tudo que saiu lá de dentro da Samarco ainda tá no trecho, está lançado no meio ambiente, de forma mais ou menos consolidada, né, acima da barragem de Candonga, né, até Bento Rodrigues. Então, tem todas as ações em curso, muitas ações foram feitas, e há muitas outras ainda, é um grande desafio, para a gente fazer o controle definitivo. A gente tem um indicador muito importante, que é o seguinte, por isso que a gente está falando da volta à operação da usina hidrelétrica Isoleta Neves. Quando a usina conseguir encher no seu nível normal de operação, significa que o evento está controlado, porque ela é um indicador. Se o evento não estiver controlado, você não consegue encher, porque o rejeito está chegando onde? Nela. Tá? Aí você agrega questões de viabilidade de dragagem, de riscos associados à própria estrutura e de passagem de rejeitos para jusante, afetando o restante da bacia. Bom, validação e empoderamento do TETAC. O que é isso? A gente faz um acompanhamento rígido, né, VAC? A gente aperta o parafuso no limite de não espanar. E corre o risco, né? Porque as relações elas são tensionadas, a gente está lidando com uma coisa muito crítica, né? De grande escala e com tempo de engenharia, que você não tem o tempo de planejar e as fases do projeto, então você com um projeto quase que preliminar, você já vai para campo. E aí, o que aconteceu? Existia uma cláusula específica que falava que a dragagem dos 400 metros iniciais da usina hidrelétrica de Isoleta Neves, Candonga, deveriam ser finalizadas até o 31 de dezembro de 2016. O que é isso? Você tem a barragem e 400 metros acima dela estava previsto um outro barragem, chama barramento A. Ali, entre um e outro, você vai dragar esses 400 metros.
resumidamente falando. No final da conta, tragou até 2018? Não. Uma série de motivos envolvidos, nós estamos à disposição para discutir o que for necessário e aprofundar. Mas, como não chegou ao ponto, e a gente tinha uma cláusula com uma data de término, então consideramos que era uma cláusula fusível. Chegou na data, não foi, ela queimou. Puf, e agora? O que a gente faz com a cláusula, né? Vamos reajustar. Então, o plano de manejo, que já estava em curso, ele incorporou essa questão das soluções propostas ali, das ações. Então, foi posto o escopo das ações, com seus respectivos cronogramas, e as fases marco de acompanhamento, para você não ter esse elemento, chegar lá no final e falar assim, não cumpriu, né? Em cada fase, você vai vendo o quanto que eu estou adiantado ou atrasado e vai tomando ações corretivas. Então, veja bem, nós estamos com um acordo entre as partes, que um acordo e acordado está, não está homologado, e você fazer uma aplicação de penalidade de multa é um desafio, né? Então, ele está testando o acordo. Manutenção do núcleo de atenção permanente, então, um dos elementos do núcleo já saiu, né? Então, a gente tem que segurar a mão de obra escassa, né? Viabilização de recursos para a continuidade das ações do TED, esse desafio virou uma conquista, né? Obrigado, Gisela. Desde 2016, esse termo de execução descentralizada está viabilizando as ações de campo do final do ano. Não teríamos feito as ações se não fosse esse recurso. Aprendemos a executá-lo e esse ano vamos executar melhor ainda. Tá? Implementar as ações em tempo hábil, enfim, a gente tem desafio, nós estamos virando ano a ano, né? Então, sempre pré-período chuvoso, toda uma preparação, porque quando a gente chega dentro do período chuvoso, a gente sabe que o bicho pega, né? Integrar ações entre as demais câmaras técnicas. Então, à medida que a gente vai avançando, cada vez mais a gente vê que cada passo que a gente dá, a gente tem uma interação com uma ou com outra, ou com várias câmaras técnicas ao mesmo tempo. Bom, área-fonte. Nós estamos falando de conquistas, aquelas eram gerais. Então, agora vamos só limitar dentro da área da Samarco, que é lá de Fundão até o DIC S3. Né? Então, a primeira questão que falamos aqui, que é contenção dos rejeitos alcançada desde 2016 e conquista. Reforço das estruturas remanescentes, DIC de Sela, Celim, Tulipa e Barragem Germano. Nós tínhamos estruturas que, logo depois do rompimento, como Tulipa, eles estavam com iminente risco de rompimento, a gente ia dormir não sabendo se ia acordar no meio da noite, com uma notícia, de um evento ainda pior, uma situação muito difícil de trabalho, que ele rompeu no início do período chuvoso, e aí sim começou a chover. Isso foi bem sucedido, tá? Felizmente não tivemos novos rompimentos e as obras avançaram a tempo de ficarem prontas antes do período chuvoso 16-17. Construção de 4 barreiras de contenção interna de Fundão, então, lá os rejeitos, então, a gente, quando a gente conseguiu segurar as estruturas remanescentes, falou assim, e dentro de Fundão? Está saindo aquele tanto, como que nós vamos segurar? Então, tinha uma série de ações, uma delas era o seguinte, esse rejeito lá dentro ele tem um fenômeno físico que chama tixotrópico, né? Ele passa do sólido para o líquido num estalar assim. Então, quando ele hidrata ou quando ele vibra, ele descola e ganha uma inércia que nada mais para aquilo, né? Então, a gente teve desplacamentos assim de 1 milhão de metros cúbicos de uma vez só por sair numa avalanche. Então, essas barreiras são como controle de avalanche, né? Então, construir os diques S1, 2 e 3, S é de Córrego Santarém, né? Com respectivos alteamentos, cada um cumpriu a sua função, o S1 ficou pronto em janeiro de 2016 e assoreou no mesmo dia, tinha uma capacidade de 19 mil metros cúbicos. O DIC S2 ficou pronto também em janeiro de 2016, com a capacidade de 45 mil metros cúbicos, e coincidiu que deu uma semana sem chuva. Então, uma turbidez que chegava de 70 mil NTU até 100 mil NTU no DIC estava saindo com 40. Então, ele deu um indicativo que, opa,
esse pode ser um caminho. Só que ele não estava adequado para a escala das questões que estavam em curso aqui. Quando choveu, num único dia ele assoreou, né, 45 mil metros cúbicos, e aí o DIC S3 era o único que era acima do 1 milhão. Né? Então, ele ficou pronto em meados de fevereiro, deu uma boa indicativa que poderia ser uma solução, só que o acompanhamento do trânsito dos rejeitos mostrava que essa contenção era muito provisória e ainda era precária. Rapidamente ele seria assoreado, e precária porque qualquer chuva mostrava que estava tendo exportação de rejeito, com monitoramento sistemático de jusante. Então, foram feitos 2 alteamentos nele, com questões de segurança, né, Zuleika, que aumentaram a capacidade de retenção de rejeitos desse DIC, que deu tempo, né, para ficar pronto a nova barragem de Santarém. Bom, finalização de estruturas definitivas, nova barragem de Santarém. Então, é essa aqui que deu esse horizonte de uma sustentabilidade de reter os rejeitos lá dentro. Tá? É suficiente? Ainda não. Tem mais rejeito acima da barragem de Santarém do que ela pode suportar. Implantação de sistema de bombeamento de águas pluviais contribuintes à barragem de Fundão. Então, foi feito um estudo da área de contribuição a Fundão, captado essas contribuições, conduzidos para sistemas de bombeamento e troca de bacia. Então, a água parou de correr lá para dentro, tá? Pelo menos as principais. E desafios. Finalização do eixo 1. É uma grande barragem, tá? Que ela vai ser suficiente para conter a totalidade dos rejeitos dentro de Fundão, lá os 13 milhões de metros cúbicos, e, na sequência, fazer um PRAD lá de Fundão, uma recuperação da área degradada. É um terreno lunar totalmente descaracterizado, um desafio. Por favor. Bom, só imagens rápidas, tá? Isso aqui é o pé de partida aqui da barragem de Germano. Essa barragem é super alta, tem mais de 100 metros de altura. A onda de rejeitos passou dessa altura aqui, varrendo o fundo da barragem. Aqui o dique de Sela e Tulipa, que tiveram reforços diversos, né? Extravasou o outro dique, por favor. Essa é a nova barragem de Santarém. Então, uma estrutura de grande porte, com vertedor aqui, com vertedor de segurança aqui. Atrás é a barragem de Santarém. Os estudos, né, à época, existia a intenção de fazer um alteamento da barragem de Santarém para criar um volume de armazenamento, e a boa prática de engenharia considerou que barragem galgada era barragem rompida. Então, abandonamos a estrutura existente e partimos para uma que a gente garante a tecnologia, o status dela. Então, ela foi construída logo abaixo, e a estrutura de montante dela ela chega a apoiar na barragem de Santarém antiga. O próximo. Esse é o dique de S3, é o limite da Samarco. Tá? Então, aqui está vendo da Samarco, passa uma estradinha, que é o dique S3, o pessoal fazendo monitoramento, que foi o dique que conteve os rejeitos provisoriamente, logo depois do período chuvoso, lá de março, abril. Aí, ele foi suficiente até agosto. Quando começou a chover, deu algum tipo de vazamento. Que foi controlado com a finalização do alteamento dele em novembro de 2016. Vamos lá. Bom, mudamos de área. Planícies, margens e calhas do rio. Jusante do S3 até o reservatório de Candonga, sem incluir Candonga. Tá? Nesse trecho, quais foram as conquistas? Finalização do dique S4. Ele fazia parte do projeto lá dos diques do Córrego Santarém, só que como ele estava fora da área da Samarco, questões de interferências diversas, que propriedade de terceiros, e afetar a área que era da comunidade lá de Bento Rodrigues, ele atrasou na sua execução, ficando pronto só em janeiro de 2017. Pelo menos, esse é o número que a gente tem, 101 tributários afetados, já com intervenções realizadas. Tá? Obras difusas ao longo do Rio Galache do Norte e do Carmo. A gente faz uma conta de 115 quilômetros, tá? Mas isso incluindo o reservatório de Candonga. Então, você tem, ao longo desse trecho, obras difusas. Cada canaleta de drenagem, cada escadinha, enfim,
um bocado de coisa, de disciplinamento de águas pluviais, plantio emergencial de gramíneas, reafeiçoamento e proteção de margens, obras de recuperação e revitalização da área urbana de Barra Longa, correram a contento, com uma exceção, que vão ver ali no desafio, e a pactuação sobre o conteúdo e elaboração do plano de manejo de rejeitos. Enfim, o plano de manejo de rejeitos ele foi aprovado com grande esforço dos órgãos ambientais que, trabalharam em conjunto e de maneira colaborativa, tá? A gente também ajudou a escrever, inclusive desenhamos um fluxograma, né, Zuleika, de como que o acompanhamento processual de cada local, tá? Então, é uma questão bastante complexa, porque envolve fora da área de propriedade da Samarco. Então, a propriedade do terceiro, você envolve a melhor técnica, que não é trivial, né? Então, você tem que ter uma série de estudos, e tudo isso tem que encaixar com a vontade do proprietário, e dentro da legislação, né? Então, a gente evoluiu com essa questão, inclusive, já temos uma área piloto com o plano, na prática, apresentado para os órgãos ambientais, no âmbito da Câmara Técnica. Então, a bola está com a gente e a gente se deu um prazo até 11 de fevereiro para dar um retorno. 11 de setembro, isso. Para dar um retorno para comer... Já passou o prazo, né? Bom, desafios. Implantação do plano de manejo de rejeitos, enfim. Essa área piloto ela é bastante desafiadora, porque a gente tinha uma resistência, né? Falou assim, poxa, vou mexer na calha do rio. Mas, peraí, você vai mexer na calha do rio, vai criar um problema maior. Só que as informações técnicas que vieram nos estão dando subsídios que a gente tem que tomar ações. E as ações elas são divididas por contexto, né? Dentro da calha, na planície, na encosta. E, dentro desses contextos, eles fizeram, por exemplo, sondagens em transectos, mostrando que existem, por exemplo, pacotes de rejeitos com mais de 2 metros de altura. Esses rejeitos são finíssimos, então, ou é argila, ou parte para aquela parte de colóide, capeados por uma camada finíssima de areia, então ele é altamente propenso a ser remobilizado. Então, dentro de uma matriz de tomada de decisão que prevê o plano de manejo, a tomada de decisão é retirar. E a gente acha que tem lógica, faz sentido, tá? E assim em diante. Opa, desmontou. Só catar. Bom, desafios, vamos lá. Garantir a eficácia das intervenções realizadas nos tributários, garantir a qualidade da água nos padrões estabelecidos, enfim. Isso o monitoramento vai indicar, né, as ações, e o término da obras do Parque de Exposições de Barra Longa, que é o único ponto em Barra Longa que teve aí transtornos no percurso. Por favor, então, só as imagens ilustrativas. Dica S4 acima, que fica ali na região de Bento Rodrigues. Aqui abaixo, à esquerda, são intervenções, reafeiçoamento de margem, plantio em áreas de gramíneas, em áreas emergenciais, ações ali no meio de bioengenharia para conter rejeitos e até mesmo enrocamento em áreas onde estava se observando uma erosão fluvial ali. Bom, essas são ações iniciais, são intervenções. Se essa é a final, então a gente vai ter todo um caminho de plano de manejo de rejeitos que vai dar uma base física para a restauração florestal e a reabilitação de cada área à sua vocação. Essa é só uma imagem rápida da área lá do Parque de Exposições. Enfim, Barra Longa foi o município, né, a sede municipal diretamente afetada, que continuou com todo mundo morando lá dentro, com ruas totalmente inviabilizadas, casas, né, com a onda de lama que passou lá dentro, e numa tirada, assim, vamos tirar rápido, né, para viabilizar aí o trânsito dentro da cidade, levou-se para o Parque de Exposições. Só que o Parque de Exposições tem uma questão de logística que, da cidade para ele, o caminhão entra, né?
Só que agora, para tirar lá de dentro, você tem que pegar o caminhão, mandar lá para dentro da cidade, fazer um retorno na cidade, e para voltar ele dá um curto-circuito com quem está indo. Então, virou uma... Então, o que vão fazer? Vão fazer um uso benéfico. Essa área aí era uma área suscetível à inundação. Projetou-se fazer um uso desse material para alteamento do terreno, um campo de futebol, uma melhoria do parque, e no que foi da compactação, não deu compactação. Aprofundando, né, aumentando as questões de sondagem, descobriu-se que ali tinha um bolsão de areia que teve que retirar tudo que foi feito, fazer um tratamento de reforço de alicerce ali, e agora a previsão é terminar isso em dezembro desse ano. Quer dizer, atrasou bastante. Dezembro do ano passado terminou a Orla e Barra Longa. Bom, chegamos na usina Risoleta Neves, estou quase. Então, vamos lá. Contenção de rejeitos em andamento, conquistas. Foi finalizado o barramento A agora, em agosto. Foi finalizado um barramento B em abril de 2017. A dragagem ela começou em julho de 2016, era previsto abril, e aí, por uma série de questões, ela começou em julho. Foi bastante difícil viabilizar o início da dragagem. Afastamento dos riscos associados à estabilidade da barragem de Candonga. Então, no ano passado, né, em curso o evento de ainda exportação de rejeitos dentro da Samarco, a gente estava tendo desplacamentos importantes lá dentro, com muita rejeito sendo remobilizado durante o período chuvoso, de 15 para 16. Né? Tinha um prognóstico muito preocupante de chegar lá na barragem de Candonga, que é um local prioritário de exposição, e isso afetar questões de estabilidade da estrutura. Oficialmente foi notificado o consórcio Candonga, que manifestou que a estrutura permaneceria estável com mais 1 metro de lama. Naquele prognóstico, o metro de lama ia chegar, né? Então, a luz vermelha acendeu, tudo foi feito, e o DIC S4 entrou nesse escopo, porque o que era visto era o seguinte: qualquer ação isolada não era suficiente para minimizar os riscos afetos, por exemplo, a essa estrutura. Mas todas juntas, elas minimizavam esse risco. O resultado final foi o seguinte: a gente terminou o período chuvoso com um saldo positivo, foi dragado mais do que foi retirado, tá? Dragou-se lá nos 400 metros hoje, da ordem de 800 milhões, isso significou efetivamente 350 mil metros cúbicos saíram lá desses 400 metros. Por quê? O resto chegou. Então, você dragou 800 e chegaram lá 450. Né? Vamos lá. Desafios. Espera aí, calma lá. Finalização do barramento C, ainda tem um barramento C. Então, vamos lá. Barramento A está a 400 metros da usina de Candonga, o B está a 5 quilômetros e o C está a 7 quilômetros. Todos dentro de onde era o reservatório da hidrelétrica, Candonga, e quando ela for cheio, estiver operando, todas essas estruturas vão estar submersas. Tá? Finalização da dragagem dos 400 metros. Então, essa difícil discussão, muito difícil execução, de muito esforço das partes, principalmente de quem vai fazer, né? Com escopo escrito, tecnicamente, achou-se que era viável ter essa data de julho para término da dragagem. Tá? Viabilização do complexo de disposição da Fazenda Floresta, isso foi uma novela, né? Essa aqui é a solução de área de exposição na região, ele tem uma capacidade de receber até 5 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Fala assim, lá na área dos 400 metros, hoje tem 1 milhão. Né? Para que 5 milhões? Ali em Candonga não termina numa fase 1, que é a dragagem desses 400 metros e o enchimento. Né? Você tem toda uma fase 2 que envolve uma dragagem de manutenção, uma habilitação ali, que então vai para esse local. E hoje, né, hoje a gente está num caminho de exaustão de todos os locais de
disposição de rejeitos, e a gente tem uma possibilidade agora, a partir de setembro, já não ter mais local de colocar. Então, nós devemos ficar de meados de setembro, outubro, e até entrar a Fazenda Floresta em novembro, sem dragar. Em compensação, a gente vai ter os barramentos prontos e muito mais coisa difusa sendo feita ao longo do trecho e não saindo mais rejeito lá da Samarco. Vamos lá. Retorno operacional da OH Resoleta Neves. Então, esse foi um acompanhamento que é um grande marco. Você prova, tá, que terminou a fase 1, se você conseguir encher a usina. Tá? Então, se não encheu, ela vai ser um enchimento artificial. Então, para encher a usina, você tem que cumprir diversos critérios. Então, o desafio ele é incrementado. Além da dragagem, você tem que viabilizar questões de plano de enchimento, né, e todo um plano de sustentabilidade desse enchimento, tá? De margens, dos diversos intervenientes, né? Bom, próximo. Bom, está aí o barramento A ali embaixo, ali em cima a gente tem a usina com as comportas abertas, esse é o nível mínimo, né? Porque é controlado ali pelas comportas totalmente abertas, então o barramento A 400 metros, entre ele e a barragem tem uma dragagem importante aí para dar segurança e possibilitar a volta à operação da usina. Aqui o barramento B, que já está cumprindo um papel importante, que ele cria um reservatório e uma área de remanso, uma perda de energia do rio, então ali já é uma área de exposição, principalmente do que está vindo de arraste. Próximo. E aí está o complexo da Fazenda Floresta. Você tinha um... Não, aquele seu. Tá. Não, então, aqui é o seguinte, ali em cima você tem setor 1, ali é um duto, né? Qual que é o botão? Meio aqui? Ótimo. Obrigado. Então, aqui vem a dragagem está por aqui assim, ela vem com um duto e aqui, então, ela vai dispor inicialmente ela pode dispor aqui em 2 bacias, tá? Chamada bacia 2 e 1, mas definitivamente ela vem para cá. Esse é um dique intermediário, né, numa cota aqui, 352, que é onde a draga consegue lançar os rejeitos. Daqui existe um outro equipamento que vai dar o tombo. O rejeito que cai aqui vem para cá, para esse outro dique aqui. Desse dique aqui, bota num platô de desaguamento. Do platô de desaguamento, leva para as pilhas de disposição a seco. Tá? Esse complexo tem uma capacidade de até 5 milhões de metros cúbicos. Tá? E a água efluente, né, da dragagem, ela vem para essas bacias aqui para tratamento e descarte tratada em condições dentro do Rio Doce. Próximo. Pronto. Terminamos e nos colocamos à disposição aqui. Tentamos ser muito rápido, né, gente? É um trabalho assim bastante dedicado de todo mundo que está acompanhando. E aqui, então, é uma prestação de contas bem que de manchete, mas a gente se coloca à disposição, tá? Estamos lá no IBAMA em Minas, está aí o e-mail, tem uma página da internet, qualquer demanda, nós estamos trabalhando para isso, estamos à disposição. Continuando o bloco de apresentações de 2 câmaras técnicas, seguindo a programação, agora quem irá apresentar é o senhor Marcelo Marcelino, diretor da DIBio do Instituto Chico Mendes, coordenador da Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade. Boa tarde a todos. Eu vou pedir uma certa paciência dos senhores, que eu estou quase sem voz, eu vou gastar o último fio aqui. Mas vamos lá. Então, essa Câmara Técnica, vou passando. Acho que eu posso aqui, passa, não passa? Eu vou passar.
Está passando, não. Pode passar aí. Ela abrange 4 programas fundamentais, que é o de conservação da biota aquática, o programa de fortalecimento das estruturas de triagem de fauna silvestre, o programa de conservação da fauna e flora terrestre e o programa de consolidação de unidade de conservação. Certo? Bom, o programa de conservação da biodiversidade aquática, ele tem 2 cláusulas, né? A primeira cláusula, ela estabelece medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática. Bom, o que está posto nessa cláusula? Primeiro, é importante colocar, pode passar, por favor, que é indubitável que a fauna mais impactada foi a fauna aquática, né? Não há dúvida com relação a isso. Só que não sabemos a dimensão desse impacto, não se conhece. E essa cláusula, a previsão é que se faça um estudo de populações dessas espécies, somente peixes. Aparece mais peixe aí, porque é o que é mais visível, mas tem todo um grupo de invertebrados que também podem ter sido impactados. Então, a ideia é fazer um estudo sobre isso. Esse estudo já está em andamento, ele já foi aprovado pela Câmara Técnica, ele já iniciou pela Fundação. Com base nesse estudo, nós vamos fazer uma avaliação do estado de conservação dessas espécies, aplicando o que o Instituto costuma aplicar, né, os critérios da IUCN, para verificar quais as espécies, qual a situação que elas estão. Aí chama atenção, todo mundo já deve ter comentado bastante isso, o Rio Doce é um rio extremamente já castigado, né? Nós temos, antes do evento, 11 espécies de peixes, várias endêmicas à bacia do Rio Doce, ameaçadas de extinção, das quais algumas espécies chamam bastante atenção. O sorbido doce, aquela espécie aqui já é acima, né? Outra espécie cascudo, e esse aqui que é o andirá. Né? Então, são espécies que já estavam criticamente em perigo. Então, não é improvável, né, nós termos a extinção dessas espécies, ou de uma delas. Então, não é completamente improvável, não esperamos isso. Nossa torcida, né, porque tem vários pontos de ocorrências aqui, que essas espécies tenham escapado, tenham conseguido fugir para os tributários. Daí a importância da proteção desses tributários. Eles são santuários agora, porque praticamente você não tem mais esses peixes, eles não foram encontrados. As operações de resgate não encontrou esses peixes, que a ideia inicial, logo no começo, era resgatar matrizes para levar para São Paulo, para o centro nosso de pesquisa em São Paulo, e tentar a reprodução. Não achamos esses peixes, então a esperança é que eles estejam em vários desses tributários aqui, e a gente, a partir daí, consiga recuperar. Mas, assim, aí é bom chamar atenção sem fazer nenhum tipo de alarde, mas não é improvável que venha a ter uma extinção. Tá? Principalmente para, talvez, onde irá, ou esse cascudinho aqui, pode ser uma espécie que realmente venha a desaparecer, porque já estava difícil de achar essa espécie, né, no Rio Doce. Né? Então, a ideia é fazer uma avaliação dessas espécies e, assim, e dependendo do estado dela, vai alterar o estado de conservação na lista oficial brasileira de espécies ameaçadas de extinção, porque várias espécies, como eu falei, são endêmicas à bacia do Rio Doce. Bom, a outra cláusula, o outro estudo, outra cláusula que prevê o programa, é um programa de monitoramento. E aí eu queria voltar aqui a algumas falas que aconteceram hoje, no início da manhã, da Sueli, do secretário de Meio Ambiente de Minas, no sentido de que, assim, nós podemos ter errado em muita coisa, né, mas nenhum órgão pecou por inércia. Né, assim, no momento em que aconteceu o desastre, todo mundo já foi chegando. Nas primeiras horas, né, eu me lembro, o Chico Mendes já chegou junto com o IBAMA daqui, da sede, então, assim, todo mundo foi chegando. E se não fosse esse modelo de organização que foi montado, esse arranjo institucional, estariam os órgãos até hoje batendo cabeça, cada um tentando ajudar, né, tentando fazer o seu trabalho. Então, fundamental é essa organização que nós tivemos a partir da Câmara Interfederativa, né, que organizou as tarefas. Então, nesse sentido, eu queria chamar a atenção, porque antes da lama chegar à foz do Rio Doce, teve um delay aí, eu acho que de 8, 9 dias. Né? Então, o Chico Mendes, o IEMA do Espírito Santo e a Federal do Espírito Santo correram para a área e começaram a fazer os primeiros levantamentos, além dos dados pré-testes que já existiam, se procurou levantar os primeiros parâmetros antes que a lama chegasse. Né? Então, foi um esforço grande, inicialmente,
com pontos de amostragem bem na foz do Rio Doce, né? Mas esse trabalho foi feito, né? E logo depois, pode avançar, e logo depois do evento, continuamos esse trabalho, né? Colocamos um navio nosso lá, com as equipes aí reforçada, além da Federal do Espírito Santo, reforçada com alunos da UERJ, da Regional do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro, desculpe, e também com o pessoal, com a equipe de ecotoxicologia, o melhor laboratório que nós temos no Brasil hoje, da Federal de Rio Grande. Então, toda essa equipe foi reunida, ampliamos fortemente aqui as pontos de amostragem e esse trabalho continuou até hoje. Pode avançar? Temos uma preocupação, volta um pouquinho, desculpa. Se vocês observarem, além desses pontos que estão aqui apontados, os pontos se estendem até a região de Abrolhos, né? Pode avançar? Então, assim, nós temos uma preocupação que a lama chegue a Abrolhos, né? Então, assim, nós não temos a comprovação química, nós estamos sendo muito rigorosos com isso, a comprovação química de que a lama chegou a Abrolhos, porém, há uma tendência, né, de que os elementos particulados que estão disponíveis estão caminhando para o norte. A gente já, os monitoramentos feitos já mostram isso, esse caminhar. Não, volta lá. Volta. Não, pode deixar aqui. Mostra que estão chegando para o norte. Então, assim, não é improvável, né, que chegue a Abrolhos. E aí nós temos uma preocupação enorme, porque nós temos um banco de abrolhos. Esse banco já vem sofrendo, né, com branqueamentos corais, que é pela mudança climática. Você tem um aquecimento dessas águas, com aquecimento, os elementos das algas que fazem simbiose com os corais, elas se descolam dos corais, os corais embranquecem. Então, esse efeito já está acontecendo, nós estamos acompanhando esse monitoramento. Há 10 anos esse monitoramento é feito em Abrolhos, em outras áreas de corais no Brasil, faz parte de uma rede mundial, e a nossa preocupação é, além desse efeito, chegar também o efeito da lama lá. Então, assim, estamos acompanhando isso, não é improvável, mas pode acontecer. Então, o que nós temos fazendo nesses últimos meses, e eu acho que no próximo mês já deve estar aprovado pela Câmara Técnica, nós estamos fazendo uma passagem, estamos entregando esse bastão para a Fundação Renova. Esse trabalho que hoje é feito pelos órgãos será feito pela Fundação Renova, mas nós estamos, assim, é um trabalho difícil, nós estamos levantando todos os parâmetros que têm que ser avaliados, não além dos que a gente já começou a avaliar, outros para avaliar e complementar esse trabalho. Então, assim, foi muita ida e vinda, mas eu creio que até mais tardar, outubro, novembro, a Fundação Renova, ela começa a absorver totalmente esse trabalho. E aí, por favor, pode avançar? Pode avançar? Aí nós vamos ter 2 estratégias de monitoramento, né? Por conta desse trabalho já feito na região, né, da Foz do Rio Doce, na parte que é o médio e baixo Rio Doce, desculpa, o baixo Rio Doce e o estuário e a parte marinha, nós vamos ter uma estratégia de monitoramento diferente da outra, que pode clicar, que corresponde ao médio e alto Rio Doce. No baixo Rio Doce, a nossa preocupação é que o que já se começou de monitoramento, de coleta de parâmetros, não haja solução de continuidade. Nós não podemos perder isso. Então, a nossa preocupação é que as instituições envolvidas, elas continuem envolvidas e os parâmetros sejam coletados. Então, assim, a estratégia é um outro arranjo, diferente do médio e alto Rio Doce, que também não ficou inerte, porque o IBAMA baixou a notificação para que vários parâmetros fossem coletados, e esses parâmetros que o IBAMA coletou serão utilizados, né, de base para monitoramento. A ideia aqui é uma outra estratégia, baseada principalmente em editais de pesquisa, mas guardando uma forte relação com o que está sendo feito aqui na região do Baixo Rio Doce. Então, nosso desafio aqui, não é um desafio pequeno, é guardar uma correlação, né, entre o monitoramento que vai ser feito aqui e o monitoramento aqui no médio e alto Rio Doce. Bom,
Aqui é mais para destacar que há uma outra cláusula prevista, que é uma cláusula sequencial, a cláusula 65, que é a medida de contingência. Quer dizer, à medida que a gente começar a perceber alguma situação, o que fazer, né? Quais as medidas de contingência que podem ser tomadas. Então, essa cláusula ainda não foi disparada, porque a gente está muito dedicado a ajustar a cláusula 65, o programa de monitoramento. Uma vez fechado isso, nós vamos começar a trabalhar um plano de contingência. O que a gente já consegue imaginar que poderiam ser algumas medidas de contingência para tê-las, mas essa é uma cláusula que ainda não foi disparada. Inclusive, isso a gente até já, a Sueli citou, nós fizemos vários pedidos de ajustes ao TETAC, né, porque o TETAC tinha alguns prazos, e esse era um prazo inexequível, não poderia disparar isso aqui sem que essa parte toda tivesse resolvida, né? Então, por isso que ela está sobrestada até que a gente consiga fechar isso. Bom, aí vindo agora para o programa de fortalecimento da estrutura de triagem e reintrodução da fauna silvestre, tem uma cláusula 67 que prevê a construção de 2 setas. Essa é uma cláusula que também está sobrestada, porque os órgãos ambientais, IEMA e o IEF, identificaram como melhor local para instalar um setas especializado nesse evento, são em locais que não estão previstos no TETAC, né? Por conta disso, tivemos que solicitar a alteração do TETAC para que pudéssemos instalar esses centros de triagem. Então, é uma cláusula sobrestada, já está enxergada, já está vista, mas estão amarrados, não poder colocar, porque os locais ideais para isso não estão previstos no TETAC. Vamos avançar? Bom, a cláusula 68, como eu falei antes, embora a gente entenda que a fauna mais impactada é a fauna aquática, mas, assim, algumas espécies podem tocar, algumas espécies terrestres podem ter sido também afetadas, não só espécies de fauna, mas também flora, né? Não sabemos exatamente, o Belisário, inclusive, tem uma foto clássica de uma anta, né, pisoteando. Então, dá para ouvir? Estou tendo retorno. Alô? Pronto, esse é até melhor. Está saltando aí. Ok, esse aqui é até melhor. Deixa aqui mesmo, fica com essa. Então, nós temos a fauna terrestre que também pode ter sido impactada. Nós não sabemos exatamente qual a extensão, a profundidade desse impacto, se é um impacto de fato relevante ou não é. Então, foi previsto no TETAC um programa voltado também, mesmo esquema, um estudo para averiguar qual é a situação dessas espécies impactadas. A princípio, 300 espécies podem ter sido impactadas de alguma forma. Então, esse estudo já começou, ele já foi aprovado, ele já está em andamento pela Fundação Renova, para fazer essa avaliação. A partir do momento que a gente tiver esse resultado, vamos disparar as medidas de conservação, né? A ideia é prever um plano de conservação. Eu até deixei de citar isso para a fauna aquática, mas os 2 planos têm a mesma lógica. Estudo, uma avaliação do estado das populações dessas espécies, seguido de um plano de ação com medida de conservação para essas espécies. Bom, o programa de consolidação das unidades de conservação, ele prevê estudos de impacto, né, às unidades de conservação. Inicialmente, o que tinha sido visto, e era evidente, nós tivemos 4 unidades de conservação que foram impactadas, que estavam mais próximas do evento. O Parque do Rio Doce, que estava à margem do Rio Doce, e as 3 unidades de conservação federais, o Parque Estadual do Rio Doce, e as 3 unidades de conservação federais, Comboios, Costa das Algas e o Refúgio de Biodiversidade Santa Cruz. Essas áreas foram impactadas, estão até hoje submersas na lama. Nós temos algumas avaliações já foram feitas, né, no âmbito do programa de monitoramento. Informação que a gente tem até agora é que, em torno de a comunidade planctônica
principalmente o zooplâncton, que é a base da cadeia trófica, ela foi reduzida em diversidade de espécies para 25% do que nós tínhamos. Essa é a informação, assim, nesse momento. O que significa isso? Não sabemos. Qual é o efeito que isso causa na cadeia trófica? Não sabemos. Então, assim, é algo que nós vamos ter que acompanhar por muito tempo, né? E esse trabalho está sendo feito nesse momento. O trabalho não começou, nós estamos ainda finalizando os termos de referência para a Fundação, porque vários estudos nesse sentido já estão cobertos pelo programa de monitoramento. Então, não adianta a gente estar aqui replicando estudos. Então, nós estamos fazendo um refinamento disso, e a ideia é trazer estudos complementares aos que já estão previstos no programa de monitoramento, no sentido de avaliar essas unidades de conservação. Então, inicialmente, foram 4 unidades de conservação, para adiantar, que são essas que estão aqui mais na foz, mas a gente já identificou que outras unidades de conservação também podem ter sido impactadas. Então, no total, nós temos aqui 8 unidades de conservação, e, por segurança, nós sugerimos ao CIF a gente inicialmente considerar cerca de 39 unidades de conservação como possivelmente impactadas, né, para fazer parte desse estudo, né, para poder assim, até descartar. Eu acredito que as de fato impactadas são essas daqui, né, mas, para segurança, para precaução, o estudo contempla 39 unidades de conservação para descartar quem, de fato, foi impactado ou não foi impactado. Então, a ideia é avaliar esse impacto e ver quais medidas podem ser adotadas para a conservação dessas áreas. Bom, a cláusula 182, bom, aí vem um programa de consolidação, e vem uma cláusula 182, que ela está prevista a consolidação de 2 unidades de conservação, que foram negociadas na época do TETAC. Né? Então, o Parque Estadual do Rio Doce e a Revide de Santa Cruz. A negociação está em andamento da Fundação, diretamente com os órgãos gestores, né? A CTBio, o CIF, ainda não interfere tanto, porque isso é uma negociação direta da Fundação com os órgãos, né? E está em andamento. No caso do Chico Mendes, por exemplo, que é o gestor da Revista Santa Cruz, nós temos reunião prevista para, eu acho que no próximo mês, para poder avançar nessa negociação. E foi previsto também o apoio da Fundação, o TETAC, na construção de uma sede, principalmente, a criação de unidade de conservação nessa área. Pode apontar? Então, nós já tínhamos em estudo, né, uma proposta de unidade de conservação, que inicialmente era um RDS, mas isso não quer dizer que será um RDS. Né, isso aqui foi apenas... Eu peguei esse slide do processo original, mas essa é a área que está sendo estudada para a criação de unidade de conservação na Foz do Rio Doce. Né, o que a gente pode colocar é que os estudos, a partir desse evento, esses estudos foram priorizados, eles já estão concluídos, toda a parte de campo, a parte de coleta de dados está concluída. Nós vamos começar agora um trabalho de compilação desses dados e preparação para a audiência pública, possivelmente para o início do próximo ano. Para daí a gente submeter ao Ministério, e o Ministério submeter à Casa Civil, a proposta de criação de unidade de conservação aqui nessa área, que vai abranger, inclusive, a reserva biológica de Congonhas, que já está, e essa que está em cinza aqui. Tudo isso que eu coloquei para vocês, os relatórios do monitoramento, toda essa parte, ela está disponível no site do Instituto, aqui, nesse botãozinho aqui, lá no final da página. Podem clicar lá, que vocês vão encontrar todo esse material, né? Além do que não está no CIF, está aqui, e o que não estiver aqui e que for requerido, está à disposição de vocês para fornecer. O que não estiver aqui é por alguma falha nossa, mas a ideia é colocar tudo aqui, relatórios, fotos, tudo aqui nesse botãozinho aí. Bom, e para finalizar, só para deixar aqui para o final, os órgãos que fazem parte da CTBio, além do Chico Mendes, o IBAMA, né, o IEMA e o IEF. Era isso. Muito obrigado. Então, convido os 2 coordenadores a comporem a mesa, para que a gente possa abrir para debate, seguindo aquela mesma linha de 3
perguntas, 4 perguntas, 3 minutos cada uma, para a gente poder seguir a programação, que em seguida vai ter a apresentação da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial. Então, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Felipe Benício Pedro, Filipão, presidente do CBH Santo Antônio, afluente do Doce, Minas. A primeira pergunta é para o Marcelo Belisário. Toda essa estrutura que foi montada lá em Bento Rodrigues, hipoteticamente, se a Samarco voltasse a produzir, ela aguentaria? E a outra pergunta é para o Marcelo também, Marcelino. Não é nem pergunta. É o seguinte, o andirá, ele é um peixe endêmico do Rio Santo Antônio. E no Rio Santo Antônio se encontra o andirá. E o surubim, tem uma história interessante. O surubim do Doce, que ele engordava no Doce e subia para desovar no Santo Antônio. Com a construção do Porto Estrela, ele parou de subir. Então, ele virou surubim do Santo Antônio, que está em extinção também. E o piau vermelho, que também é endêmico do Santo Antônio, está em extinção. O comitê está com um programa de repovoamento do rio, onde a gente vai procurar essas espécies para repovoar o rio. Essas duas informações. Bom, respondendo ao Filipão, né? Com relação a obras, você falou especificamente aquela lá de Bento Rodrigues, né? Tanto ela, e principalmente ela, que está fora da área da Samarco, ela não tem relação nenhuma com volta de operação de Samarco. É uma obra de escopo de emergência, faz parte de um contexto de controle do evento do rompimento. Tá? DIC S3, Nova Barragem de Santarém, Eixo 1, todas essas obras lá, elas não têm relação com o retorno operacional da Samarco. A Samarco está com... Nós estamos tratando com questões do evento, controle, né, e recuperação de bacia, com relação ao retorno operacional da Samarco, sob a competência do órgão estadual, está sendo conduzido um processo de licenciamento ambiental. Como o secretário de Meio Ambiente aqui, adjunto, falou mais cedo, o Germano, todas as licenças elas foram sobrestadas, Zuleika, né, e elas vão ser reunidas numa licença de operação corretiva, né, para que a empresa ela pleiteia o retorno operacional. Bom, eu não tenho resposta, na verdade, eu tenho só que acolher a informação do Felipão, né, e colocar. A única questão que eu poderia colocar, assim, complementar, é que o surubim, ele é um peixe reofílico, é um peixe que precisa migrar para reproduzir. Se ele não conseguir migrar, ele não reproduz. Então, esse os barramentos do rio é o principal fator de ameaça a esse peixe. Então, por isso que a gente tem a preocupação de que esse peixe não tenha chegado num estado muito, muito, muito próximo à extinção. Próxima pergunta. Boa tarde a todos. Edson Valgas, secretário executivo do CBH Doce. A primeira pergunta é para o Marcelo Belisário, e talvez o pessoal da Renova possa contribuir. Se já existe, né, ou já foi apresentado pela Câmara Técnica, um plano de contingência para esse próximo período chuvoso, porque a gente sabe que alguns municípios, embora foram contemplados com recursos para captação de água, eles estão tendo dificuldade para operacionalizar esses instrumentos. Eu cito aqui como exemplo o distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente. Inclusive, algumas lideranças estão na expectativa de receberem caminhões-pipas, né, nesse próximo período chuvoso. Eu não sei se já tem um plano de contingência para esse próximo período. A segunda pergunta vai para o Marcelino, né? Sobre a questão da unidade de conservação. Eu sou biólogo e coordeno a RPPN federal, foi a primeira RPPN federal no estado de Minas Gerais, e onde a gente desenvolve um projeto pioneiro de reintrodução de aves silvestres ameaçadas de extinção, completou agora, em maio, 27 anos, que é a reintrodução do mutum do Sudeste, o Crax blumenbach.
foi o primeiro plano de ação de conservação de espécies ameaçadas, né, do IBAMA. Faço parte também do grupo, né, que foi criado à época, hoje está com o ICMBio, e ela não foi contemplada aí, sobre esses impactos, né, comunidade de conservação diretamente impactada. E o Rio Doce é a única fonte de água para aquelas espécies ali reintroduzidas. São 7 espécies, tem a burra jacutinga também, que em Minas Gerais só existe ali, né? E agora nós fomos procurados pela Renova para manifestar sobre alguns pontos, alguns transectos que eles vão iniciar um monitoramento. E a gente observou que a proposta que veio não contempla a área mais preservada da RPPN. Então, eu deixo aqui, né, depois eu quero deixar pessoalmente o contato com vocês, a gente gostaria de sugerir, né, com base na experiência que a gente tem, são 14 anos de monitoramentos ininterruptos, os transectos que deveriam ser feitos ao longo da RPPN para avaliar o impacto do rompimento da barragem sobre a fauna silvestre ali, né, presente. Nós temos 4 felinos ameaçados de extinção lá, que são monitorados. Então, também gostaria de deixar esse recado e estamos lá à disposição para fazer parte também desse processo aí. Ok? Obrigado. Edson, no âmbito da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental, em 2016, antes do período chuvoso, 16 para 17, houve um plano de contingência, que o objetivo era uma série de ações para minimizar, principalmente, riscos que, ao final, poderiam afetar a estabilidade da usina hidrelétrica de Candonga. Para esse ano, não existe plano de contingência, o plano que tem é plano de ação. Tá? O plano de ação ele já contempla qualquer contingência, porque ele efetuado, ele já é suficiente. Tá? Então, é isso que está posto. A gente tem obras que andaram, que foram evoluídas, né, e que ano passado a gente não tinha. Especificamente com relação à qualidade da água, tá? Então, a gente tem uma divisão de competências. Inclusive, na reunião de ontem do CIF, houve uma deliberação 98, apresentada aqui, né, há pouco, demandando uma renovação, né, do plano de contingência que já foi pedido antes do período chuvoso do ano passado. Então, ano passado, a Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água, né, demandou esse plano de contingência, uma preparação das estações de tratamento de água, enfim, e esse ano solicitou uma revisão. E aí, se a doutora Gisela quiser, vai me bater, Gisela, quiser complementar, está à disposição. Tá ok? Atendeu? Mais uma vez agradeço a contribuição. O que eu posso colocar aqui, todas as espécies estão em aberto ainda, não há nenhuma lista fechada de quais aquelas espécies foram impactadas, está tudo em aberto ainda. Aquelas espécies que eu citei de peixes, é uma espécie que já era uma preocupação, mas está tudo em aberto ainda. E o importante, a gente vai conversar bastante com a Renova, é que os planos de ação de conservação envolvam todos os atores importantes, não para avaliação do impacto, mas para a solução do impacto. Tá? Última pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Carlos Eduardo, estou como presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, onde aconteceu o evento, e vice-presidente do Comitê Federal do Doce. Marcelo Belisário, já te fiz essa pergunta uns 3 ou 4 meses atrás em Belo Horizonte. Com essas ações que estão acontecendo, que eu venho acompanhando também, que está muito próximo da minha cidade de origem, que é Ponte Nova, que é Rio Doce, em Candonga, existe previsão, vocês já têm previsão do retorno da geração de energia do consórcio do Candonga? Bom, então, vamos falar aqui no âmbito da Câmara Técnica. Ela tem uma interveniência necessária com a Câmara Técnica de recuperação da infraestrutura necessária, que, especificamente com relação à volta à operação, tá, é escopo desta Câmara Técnica. Escopo da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos está toda a reabilitação ambiental e mesmo estrutural da usina, tá? Porque o próprio enchimento do reservatório é de interesse da gestão de rejeitos. Tá? Da mesma maneira que a gente viu ali os diques como solução
de criação de uma área de baixa energia da água, para deposição de rejeitos, tá? O enchimento da usina, ela dá um reservatório, né, muitas vezes maior do que é o S3 ou que é a própria nova barragem de Santarém. Então, ele tem um potencial de reter, no mínimo, todos aqueles rejeitos que estão em arraste ali e esses serem dragados em manutenção. A previsão é julho de 2018, começar o enchimento. A partir do início do enchimento definitivo, isso envolve uma série de ações que estão sendo tomadas pela Renova, se eles quiserem, pode se manifestar, com relação a todas as condições para a volta à operação. Uma delas é a dragagem desjusante. Existe um pacote de sedimentos abaixo, tamponando a saída das turbinas, que na escala é pouquíssimo, né? 30 mil metros cúbicos, em relação à escala que a gente está tratando, é pouco. Mas, enfim, é uma dragagem muito mais técnica, porque envolve a desobstrução dos dutos de saída, enfim. Essa é uma das ações necessárias à volta à operação. Então, encerramos essa mesa de debates. Um esclarecimento que a Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura será a primeira Câmara Técnica a apresentar amanhã, pela manhã. Então, algumas perguntas poderão ser respondidas amanhã também.